Só para vocês terem ideia, eu vou receber hoje aqui no estúdio a Kátia Rocha. Ô Kátia, vem cá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer te conhecer. Tudo bom? Tudo meu. Prazer, seja bem-vinda aqui na tela da Band. A Kátia é presidente da Federa Santas. Federa Santas. Que é a Federa Santas, perdão. A Federa Santas. E ela falou o seguinte, olha gente, eu preciso fazer uma denúncia. Né? Falou com a nossa produção. E é uma denúncia falando sobre repasses de recursos enviados pelo governo federal para as Santa Casas e hospitais filantrópicos de Minas Gerais. A verba não está chegando? Pois é, WT. Nós estamos realmente muito preocupados. Por outro lado, a gente tem a confiança, né, de que um município como Belo Horizonte, seja o problema que for, nós conseguiremos resolver, porque temos, né, pessoal qualificado e preparado para isso. E realmente o que está acontecendo é isso. Nós tínhamos um fluxo de pagamento aqui por parte do município de Belo Horizonte para os hospitais e chama muita atenção porque foram os hospitais 100% SUS que trouxeram essa demanda para a gente. Ou seja, vamos parar para pensar, são aqueles hospitais que dependem dos repasses para continuar atendendo, pagando suas despesas, pagando os trabalhadores. Né? E hoje o que a gente está acompanhando é que entre os repasses federais e repasse estadual nós estamos com 90 milhões em aberto. Fora 10 milhões do município que também, do Tesouro Municipal que está em aberto. Mas me explica o governo federal, ele manda esse dinheiro para a prefeitura e o estado manda para a prefeitura e a prefeitura precisa repassar para esses hospitais, é isso? Perfeito, isso. Esse dinheiro já foi repassado? Já foi repassado. Como que é a dinâmica do SUS? O SUS não é responsabilidade só do governo federal, é também do estadual e também dos governos municipais. Então, num contexto como esse, cada um paga um pedaço dessa conta. E diga-se de passagem, quando a gente fala de hospitais contratados, essas entidades sem fins lucrativos, a conta até hoje nunca fechou, porque essas instituições mostram que o custo é e elas recebem, mesmo nessa tríade entre União, Estado e município, a conta não fecha, porque o recurso fica aquém do custo, tá? E aí o que está acontecendo? Esse recurso, que já é insatisfatório, que nós já temos um problema de custeio, não está chegando. Então, a situação é caótica. Mas aí como é que vocês se viram? E aí, é curiosidade minha, né? Eu tenho um hospital, ele vai lá, ele vai atuar fazendo filantropia, ele vai atender a todas as pessoas de forma gratuita e vai receber o dinheiro do SUS, né? Esse dinheiro, então, vem parte do governo federal, parte do governo estadual, parte da prefeitura. Pois bem, como a verba não é suficiente, sempre fica faltando alguma coisa. Quem é que cobre essa parte que falta? Não é por acaso que esses hospitais, inclusive, já buscaram a justiça, já temos inúmeras decisões da justiça, condenando até mesmo a União a pagar retroativamente tudo isso que esses hospitais têm suportado. Como que as instituições sobrevivem nesse cenário? Elas vão se endividando. Para se ter uma ideia, mas aí não tem fim, não né? Tem fim. Por isso que a gente Por isso que sempre a Santa Casa está com problemas. Por isso. Agora, quando a gente ainda tem o recurso que vem transferido com regularidade pelo Ministério da Saúde, e nem esse está chegando, é colapso. E é isso que a gente quer chamar a atenção pelo seguinte, se você tem uma instituição com solidez, vamos pensar aí, às vezes, em empreiteiras, né, que atendem o poder público, mas que não se dedicam exclusivamente ao poder público. Então, às vezes, um determinado município atrasa, ela compensa com o outro que está pagando em dia e por assim vai. Porque é um negócio. Exato. Né? Agora, eu não recebi do cliente A, mas o cliente B está me pagando, eu consigo esperar até o outro cliente me pagar. Agora, quando a sua única fonte de recebimento está no cofre do município e o dinheiro não chega e você já vem arrastando uma dificuldade pelo próprio contexto de financiamento do SUS e esse recurso que já é insatisfatório não chega, é colapso. Você está falando de 90 milhões. 90 milhões. E me diga uma coisa. São 7 hospitais nessa conta, viu? Qual é o maior hospital dentro dessa rede? Santa Casa de Belo Horizonte. A Santa Casa? Santa Casa de Belo Horizonte. Não recebeu o repasse? A Santa Casa está com aproximadamente 40 milhões em aberto. Quanto a Santa Casa gasta por mês? Você tem noção? Olha, porque me disseram o seguinte, para você construir um hospital, você vai gastar em torno de 300 milhões. Para você manter esse hospital, você vai gastar o mesmo valor por ano, é isso? Olha, é aproximadamente? Eu não sei se a conta é exatamente nesse sentido. A gente até tem um estudo na nossa federação em que a gente aprofunda para entender os custos dos hospitais. Né? Mas uma instituição do tamanho da Santa Casa, com mais de 1.000 leitos, eu calculo, em média, uns 60 milhões por mês. 60 por mês. Eu estou falando valor médio, tá, WT? Mais de 700 milhões por ano, é isso? Exatamente. Então, nós, inclusive, fizemos um pleito à Santa Casa de Belo Horizonte no decorrer desse ano para incorporar 4,5 milhões por mês, que era o déficit
olhando para trás, olhando para 2023. Para você ter uma noção, essas instituições não têm nem atualização monetária nos seus contratos. Por acaso a gente consegue pagar uma conta de energia sem atualização monetária? Você está me dizendo o seguinte, olha, o governo tem que passar, seja o governo estadual, federal ou municipal, tem que passar R$10, perfeito? Ele não passa. Aí esse dinheiro vai levar, sei lá, 6 meses para chegar. Ele não corrige esse valor. Ele dá os R$10 e ponto, é isso? O que acontece é o seguinte, a instituição mostra que ela precisa de 60 milhões por mês em 2023 para poder o serviço funcionar. Aí vamos imaginar que conseguimos resolver o problema do custeio. Quando chega no final de 2024, agora nós precisamos atualizar esse valor mensal de 60 milhões, minimamente pela inflação do setor GPM. de saúde. Minimamente. Não tem atualização. O Ministério da Saúde agora soltou uma portaria dizendo que está cumprindo o texto da Lei Orgânica da Saúde e liberou 200 milhões de atualização monetária para todos os hospitais do Brasil. No Brasil. Isso não é nada, gente. Isso é vergonhoso, né? Isso é fingir e aí, vamos que está aplicando a lei, né? Eu quero fazer uma pergunta para ela e eu gostaria que você em casa me respondesse. E se a gente fechar os 7 hospitais? Colapso do SUS em Minas Gerais. Não é só em Belo Horizonte, não. Kátia, vocês entenderam o que nós ouvimos aqui? Os hospitais, 7 hospitais que dependem dessa verba do SUS, eles estão com 90 milhões para receber e não recebem. Esse dinheiro não tem uma previsão. Inclusive, nós demandamos à prefeitura uma resposta, porque essa verba ela vai para a prefeitura e a prefeitura repassa para o hospital, para os hospitais. Até agora não recebemos uma resposta da prefeitura, mas vamos continuar cobrando. Imagino que em função da virada do ano, nós fizemos esse questionamento ontem, dia 31, em função da virada do ano, como o expediente está prejudicado, essa informação ainda vai chegar, mas eu ainda não tenho. Só que assim, eu preciso de um prazo, porque o alerta é que a gente vai parar o sistema. Não está dando. E aí sabe o que acontece? Eu não recebo dinheiro, mas eu preciso fazer a coisa funcionar, o hospital vai se endividando, vai deixando de pagar os seus fornecedores não repassam os produtos. E agora, janeiro, nós temos a folha, os nossos trabalhadores da saúde, né? Agora, como o município criou um atraso ainda maior no mês de dezembro, dá tempo de explicar? Não sei se vai dar tempo de explicar. Opa, vamos lá. Você está falando de 7 hospitais que atendem a população. Eu vou dizer que não tem tempo? Kátia, pelo amor de Deus, claro que tem. Então vamos lá. Só para o cidadão entender, o Ministério da Saúde manda o recurso para média e alta complexidade, que são os principais serviços hospitalares, no início de todo mês. Tá? Então o que acontecia? Vamos pegar a produção que o hospital fez em novembro, atendeu toda a população que o município encaminhou. O que o município fazia cumprindo as regras do Ministério da Saúde? Chegava em dezembro, fechava-se a conta, parte do dinheiro ele repassava entre dia 10 e dia 14 aproximadamente, que era a parte da média complexidade, ou seja, o que foi produzido em novembro e está pagando em dezembro. E no finalzinho do mês, ele passava o restante da alta complexidade. De novembro. De novembro. O que aconteceu agora? Não passou. Não passou e agora está claro para a gente que o município está esperando o repasse de janeiro, do início do mês, do Ministério da Saúde. Para pagar novembro. Para pagar novembro. E quem vai pagar as contas desses hospitais? Então, assim, você, o Estado brasileiro, e aí eu não estou falando prefeitura, enfim, nada, ele não tem como atender todo mundo. Ele precisa dos hospitais. Hospitais que atendem a população. O SUS é o maior plano de saúde do mundo, que nós pagamos. Ele não é de graça, que é o nosso imposto. Nós pagamos para que a população tenha um atendimento de saúde e que é uma situação cara. E aí eu tenho lá módulos de atendimento de média e alta complexidade. Isso é muito dinheiro. Você vai precisar de um catéter, um exame de imagens, uma internação, um CTI, UTI, enfim. Você precisa atender aquela vítima para salvar aquela pessoa. E nós, como sociedade, combinamos que nós vamos pagar esse tratamento, porque o SUS é isso, tá? Aí o que acontece? A informação. Prefeitura, do tratamento que foi feito em novembro, não está passando dinheiro. Agora em dezembro. Vai receber o dinheiro, que a ideia deles é essa, que pelo que eu estou entendendo. A prefeitura vai receber o repasse do Estado e do governo federal em janeiro e aí sim vai pagar o mês de novembro.
E aí eu pago como o funcionário? Como é que eu pago o fornecedor? Aquela agulha, aquele medicamento. Como é que eu pago os boletos do hospital? Não é isso? É isso aí. São 90 milhões em aberto. E aí, o que eu Mais sempre ouvi... 10 do município, tá? Mais 10 do município. O Mais município 10 do deve município. 10. Mas eu sempre ouvi que Belo Horizonte é um município rico. Olha, rico eu não sei, mas a única coisa que até então eu sei Sim. é que o município de Belo Horizonte sempre foi exemplo de gestão do SUS para todo o Brasil. E a gente não vai deixar isso se perder. E eu falo a gente, porque quando a gente fala dessas instituições, WT, elas, apesar de serem privadas, elas são nossas. Né? São associações, são fundações, né? Então, por excelência, isso tudo é nosso, né? E quando a gente fala de um poder público, a responsabilidade também é nossa de cobrar deles, né? Então, nós não vamos admitir que a gente tenha um retrocesso dessa monta em Belo Horizonte. Então, nós já levamos o fato ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, porque vai repercutir nos trabalhadores. E a gente precisa, WT, de previsibilidade. Além de resolver o passado, nós precisamos de saber que o dinheiro vai chegar naquele fluxo. Porque, às vezes, você até tolera um pequeno atraso, mas você sabe Tem que ter atraso, o dia que vai amiga. chegar. Desculpa. Não tem que ter atraso. Desculpa. O que razão. paga compromisso é grana. É isso não aí. tem isso. O que está combinado, está combinado. Não tem que ter atraso. Como assim? Não paga nem juro, nem atualização Opa, monetária. vai você dever um imposto, enfiam na tua goela, multa em cima de juros, é um inferno. Não tem que ter atraso. Acabou. Nós combinamos que o SUS vai ser de graça. E estamos pagando isso. Não funciona nesse país? Aí você pode dizer assim, não, o governo federal não me liberou, o governo do estado não me liberou, a verba não veio, e aí a gente vai cobrar de cada um. Isso aí. Agora, se a verba veio, ela foi para onde? Cadê o dinheiro? Tá aplicado? Tá o quê? E eu tô cobrando desse jeito, de uma forma muito simples, para eu ter uma resposta. E aqui que vem o secretário de planejamento, secretário de saúde, prefeito, governador, presidente da... Não me interessa. O que eu quero saber é o seguinte, eu tenho 7 hospitais que estão dizendo que precisam do repasse. E é um direito. Esse serviço foi contratado por vocês, não foi? Exato. De média e alta complexidade, Exato. contratado. Esse serviço foi prestado. Isso não foi de graça. Os profissionais trabalharam, as pessoas foram salvas, elas tiveram direito à saúde, que é a nossa garantia. Está garantido na Constituição. Nós combinamos isso. Então agora tem que pagar, amigo. Não interessa. E aí, se está faltando dinheiro para a saúde, para tudo. Como assim? Porque eu entendo uma coisa, lá em casa, minha mãe sempre falou o seguinte, quando a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, a gente não faz. Isso aí. A gente só faz aquilo que a gente pode. É isso aí. Não é isso? Claro. Não dá para ficar inventando. Aí meu pai falou, eu quero trocar um carro. A minha mãe falava assim, você tem dinheiro? Não, não tem. Mas a gente... Não, primeiro a gente vai organizar tudo aqui direitinho, depois a gente faz. E aqui, com o nosso dinheiro tem que ser a mesma coisa. Dinheiro não aceita desaforo, amigo. Não aceita. Eu sou um cara que eu não entro em discurso político e já disse aqui, meu partido é feijão, arroz e trabalho. Se um dia eu aparecer como candidato, não vota em mim, porque não é o meu barato. Eu não tenho nenhum tipo de relação com essa turma. O meu aqui é técnico, amigo. Tá devendo, tem que pagar. Foi o combinado. E eu não posso chegar para um funcionário da Santa Casa e falar assim, ó, faz o seguinte, quando tu for pagar o aluguel, diz pro senhorio que tu vai pagar só em janeiro. Só a Santa Casa, 6 mil trabalhadores. São 6 mil trabalhadores. Pensa só. Eu não posso chegar pro fornecedor da Santa Casa e falar assim, ó, amigão, não me pagaram. Você pode esperar um pouquinho? Aí ele vai falar assim, pô, mas tem uma multa aqui no contrato que eu vou ter que cobrar de você. O WT, eu estou lembrando de uma coisa, ouvindo você falar. Dentre esses hospitais, nós temos o Risoleta. O Risoleta. O Risoleta. Acho que todo mundo aqui tem dimensão do papel do Risoleta na rede, Opa. né? É porta aberta que a gente fala Sim. para urgência e emergência. Ou seja, imagina você colocar em risco uma instituição que é porta aberta para urgência e emergência. Baleado, pessoa com infarto, com AVC, chega direto nessa instituição. Como que a gente vai colocar em risco esse tipo de atendimento? Não pode. Não dá, não dá. Kátia, a gente abriu um espaço para vocês. Agora a gente vai, em função, volto a dizer, em função do feriado da virada do ano, eu entendo que o serviço de comunicação está prejudicado. Mas a partir de amanhã, sexta-feira, dia útil, todo mundo trabalhando e a informação tem que chegar. E eu vou retomar aqui e abro espaço para a prefeitura,
para o secretário municipal de saúde, secretários, quem quiser vir aqui pode vir para falar sobre o tema. Eu só quero uma coisa, tem 90 milhões em aberto, mais 10 da prefeitura, são 100 milhões, é isso? Isso. Tem que chegar para o hospital funcionar, são 7 unidades, inclusive o Risoleta. Ou então, vocês querem o quê? Vão mandar fechar o hospital? Porque assim, se não tem dinheiro, para. Topa isso? Quer isso para a imagem de Belo Horizonte? Nós não precisamos disso. Então o dinheiro tem que chegar e a gente não pode esperar o fulaninho pagar lá em janeiro. Tem que acertar agora, porque, entenda, o que paga compromisso é grana. E ponto. Obrigado. Prazerão. Tá? Prazer te conhecer. Conta com a gente, tá? E contem conosco também. Porque assim, meu pai foi salvo no hospital público. Ele precisou colocar uma válvula mecânica. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. Ele operou no Rio de Janeiro, no hospital de Laranjeiras. Ficou 45 dias internado, hoje tem 82 anos. Maravilha. Então, são 30 anos que ele está de vida, Deus. que a gente ganhou em função de um hospital público. E a gente vai lutar muito por né? isso, tá? Obrigado. Obrigadão. Deus Obrigadão. abençoe, tá, amiga? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Ô, filho. Sabe como é que foi a cirurgia do meu pai? Deixa eu falar, desculpa, é rápido, cara. Meu pai passou mal, a gente não sabia o que estava acontecendo, foi uma correria. Através de uma produtora da rádio que eu trabalhava, a gente conseguiu uma consulta para ele. Ele foi nessa consulta, eu estou tentando lembrar o nome do médico, e o médico falou para ele o seguinte, o senhor não vai para casa. Não, quando é que eu volto a fazer os exames? Não, o senhor não vai para casa, o senhor vai ter que operar. Meu pai passou 45 dias internado no hospital de Laranjeiras, colocou uma válvula mecânica que todos diziam que dura 16, 18 anos, né, pai? Nunca precisou trocar, um cara que se cuida, está vivo, está acompanhando a gente agora. Então, se eu não lutar por esse direito que salvou a vida do meu pai lá no Rio de Janeiro e que está salvando um monte de gente aqui, porque entenda, se você sofrer um acidente, você vai para um hospital público, amigo. E a gente tem que lutar por um direito nosso, porque nós combinamos que a saúde pública nesse país ia garantir o atendimento. É claro que para muita gente que chega ao poder, e aí eu tenho que dizer isso, e é o maior problema dessa turma, o cara chega no poder e ele se afasta do povo. Sabe por quê? Quando ele chega a ter dinheiro, ele tem o melhor hospital particular, ele vai ter prioridade no atendimento. Só para a gente ter uma ideia, o cargo máximo desse país tem um plano de saúde ilimitado. Ele não paga nada e tem todos os recursos à disposição dele. Não é justo com o povão que carrega esse piano pesado. A gente tem que garantir o atendimento dessa turma. Então, volto a dizer, o que paga compromisso é grana. Está em atraso, paga. Ou vai prejudicar o atendimento do hospital. E depois não me venham com esse discurso político, nós estamos isso, estamos aqui. Não. Está devendo, pô. Se não tivesse devendo, eu não estava aqui. Ou se não tiver... a conta está em dia? Se não está, amiguinho, vamos lá, engole essa, paga a conta. Depois você pode reclamar comigo.